na leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, Paulo vai dizer assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao entendimento, o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que Deus tem preparado para todo aquele que crê, guarda e persevera na palavra dele, são coisas que o olho não viu, não se pode contemplar com essa visão óptica. Muita gente quer ver, já aconteceu e tal. Não. O que a igreja espera, nós ainda não vimos. Porque se a gente já tivesse visto, não era mais fé. Fé é a espera naquilo que ainda não aconteceu. É a espera naquilo que ainda não vimos. Deu para entender? Então, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração, entendimento do homem. O homem não consegue entender. Nós cremos por fé. Nós vemos por fé. Não com entendimento intelectual, dentro da visão óptica, do conceito, não é, da visão física, não. Que Deus tem preparado para os que o amam. Interessante aqui é a gente buscar entender o que é isso aqui. Para os que o amam. Quem é que ama Deus? Todo mundo diz ou não que ama Deus? Como é que a gente vai interpretar isso aqui? Entender quem são esses? É por isso que eu digo, Bíblia, nós aprendemos pela Bíblia, exegese, comparar texto com texto, interpretar a Bíblia pela Bíblia. Não é pelo que a gente entende. Quem são os que amam a Deus? Né? Quem são esses que Deus tem guardado essas coisas para aqueles que o amam? Aí a gente vai lá para João 14, versículo 23, Jesus vai dizer assim: se vocês guardarem a minha palavra, vocês verdadeiramente me amam. Quem me ama é aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Deu para entender o que é que Deus está dizendo aqui? Aqueles que perseveram na palavra dele. Aqueles que creem na palavra, aqueles que permanecem fiéis, alicerçados na palavra, aonde entrega a sua vida para servir, seguir e ser submisso a Deus pela sua palavra. Esses são os que amam a Deus, os quais essas coisas que não se contempla com a nossa mente limitada, é o que Deus tem preparado. É o que o texto aqui nos informa, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus está enquadrado dentro daquele contexto que Jesus fala lá em João 14, 23. Então, escute só a leitura, continua dizendo: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Aí diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O homem não viu, o homem não compreende, mas isso já foi revelado para nós, que estamos selados pelo Espírito Santo. Por isso que nós nos alegramos nas coisas do alto, por isso que nós esperamos, por isso que nós aguardamos, por isso que nós negamos-nos a nós mesmos, a nossa vida aqui neste mundo, para desfrutar, aguardando da vida futura que estamos a receber. E já temos o gozo dela. Isso é nos dado pelo Espírito Santo. Olha o que o texto ainda vai dizer no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aí Paulo vai dizer no versículo 14: porque lhe parecem loucura e não pode entendê-la, porque elas
se definem espiritualmente. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, as coisas de Deus, porque parecem loucura. Não se pode entender com a mente natural. É o Espírito de Deus que nos revela. Nós temos essa convicção, essa certeza, essa alegria, essa espera, essa esperança em Jesus, porque o Espírito de Deus é quem nos dá esse gozo, é quem nos sela para essa promessa, nos confiando, testificando em nosso espírito. Por isso que eu tenho debatido com muitos, contrariando essa verdade, que não entendem. E fica difícil. Meu objetivo é querer que eles entendam, para que eles também participem, desfrutem desta promessa. Aguardem essa esperança. Mas fica difícil. Eles são naturais, não conseguem compreender, não se deixaram render pelo Espírito, não se converteram a Jesus para terem verdadeiramente o Espírito de Deus que os selará para aguardarem e esperar essa esperança. Não podem entender porque não têm o Espírito de Deus. É preciso se converter verdadeiramente do coração, ouvindo a mensagem do Evangelho que nos proporciona essa esperança, crer, acreditar, converter-se a Cristo para receber o selo de Deus como garantia para essa promessa. Só quem tem o Espírito Santo de Deus. O homem natural não entende. É o que Paulo está dizendo aqui. Que o homem natural não compreende. É loucura para ele. Dá uma lidinha aí, por favor. Se você tiver tempo depois, faça isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao versículo... Dá uma lidinha até o versículo 16. Sabe por quê? Porque é bom a gente aprender as Escrituras. O Espírito de Deus vai nos dando o entendimento, revelando para nós aquilo que nós não podemos compreender com a mente, com o intelecto, a mente natural do homem natural. Nós precisamos entender isso. Por isso que aqueles que estão em Cristo têm essa esperança. Aguarda esse momento para desfrutar dessa promessa que ainda não vimos, mas por fé aguardamos e vamos alcançar. Quando alcançarmos, aí deixa de ser fé. Jesus não veio ainda, porque ainda vivemos na presença dele por fé. Ele habita em nós por fé, pelo Espírito Santo. Ele ainda não está. Ainda não estamos na presença dele. Estamos habitando com fé nele, pelo Espírito Santo que em nós está. Mas a palavra de Deus diz que assim como ele é, o veremos. Hoje, andamos por fé e não por vista. Aguardamos o Senhor, as promessas, a vinda, para ele nos levar a ele e estarmos com ele na eternidade. Gente, é muito importante a palavra de Deus. Muita gente está tendo uma vida com Deus, uma vida de fé em Deus, dentro do intelectual. Não foi transformado ainda o entendimento. Olha mais um texto aqui da palavra que nos revela. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 e o 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Rapaz, para entender isso aqui. Aí alguém vai dizer, não, isso aqui foi no Velho Testamento, é para o judeu. Que judeu que nada, irmão. Isso aqui é Paulo doutrinando os irmãos que estavam com a promessa na vinda de Cristo. Ele não veio ainda. Paulo está dizendo, irmãos, não atentem, não fiquem desesperados nem entristecidos com a leve e momentânea tribulação, porque esse momento difícil que estamos passando, esse momento de choro que estamos passando, não se compara ao que estamos para receber. Não recebemos ainda, mas vamos receber. Não fica preso no que tu está vendo aqui neste mundo, porque tudo isso é temporal. O que não vemos e o que esperamos é eterno. É eterno. Aquilo que não vemos e esperamos, isso é eterno. A vida futura que está guardada com Cristo lá no céu. E quando Ele se manifestar, vamos viver, receber
e desfrutar dessa vida. Boa, aleluias. Mas infelizmente o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não consegue contemplar e nem se alegrar na promessa que está guardada para nós, reservada para nós, não na terra, mas no céu, que é de onde aguardamos e esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade não é terrena, é celeste. Se Jesus já veio, então esse povo que espera por ele estava perdido. O que aconteceu? O que mudou? O que receberam? Nada. Mas isso é uma estratégia do diabo para persuadir e confundir a mente do cristão com essas doutrinas de demônios. Jesus, ele há de voltar. Ele vem. E o Espírito de Deus nos testifica, nos adverte que esta vinda está próxima. E nos impulsiona a ser prudente e perseverar, alegrando-se na esperança, perseverando na tribulação e tendo paciência nos momentos difíceis, orando e paciente na tribulação. É isso que o Espírito Santo de Deus nos adverte, nos impulsiona. Com a alegria, o gozo de suportar a leve e momentânea tribulação, aguardando, crendo, esperando o peso da glória que está para se revelar, que vamos receber quando Cristo voltar, quando Cristo se manifestar para levar o seu povo que está na terra, aguardando, perseverando, sendo fiel até a morte, para receber a coroa da vida, que é a vida de glória, de honra com o Senhor lá nos céus. O homem natural não espera isso. Aqueles que estão vivendo o evangelho carnal, um evangelho natural, um evangelho intelectual, um evangelho da mente do homem natural, não tem essa esperança, não aguarda a vinda de Cristo, não se alegra porque vai ser livre do juízo, porque vai ser livre da ira de Deus, porque eles não acreditam nisso. O homem natural não tem a esperança da vida com Deus lá no céu. O homem natural está preso na vida, na esperança aqui na terra, aonde tudo que é aqui, hoje nós vemos e existe, é temporal. Até o nosso corpo que nós vemos é temporal. Tudo que se vê é temporal. Mas o que não se vê é eterno. As promessas de Deus que Ele nos faz não é visível. Não conseguimos contemplar com a visão óptica. Mas vemos pela visão da fé. E pela fé diz o texto lá em Hebreus que Moisés deixou o Egito contemplando aquilo que não se via. Ele desprezou a vida, o prazer, o privilégio do Egito para viver uma vida com Deus de escárnio, de sofrimento, aguardando a promessa por fé que ele não via, mas ele creu na palavra. Nós também devemos continuar crendo, confiando, esperando e aguardando com prudência o Senhor. Não vai nessa onda não, que o diabo está criando aí na mente de muitos, que Jesus já veio. Cuidado, ele voltará. E quem estiver firme, perseverando, aguardando, amando a Deus, que é viver e guardar e praticar a palavra, vai receber aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu e não chegou ao coração do homem. Que o homem natural não entende. Para ele é loucura, mas para nós que estamos selados, guardados pelo Espírito Santo, contemplamos as riquezas e a vida futura que está reservada para nós lá nos céus. Amém, irmão? Esse é o meu trabalho. Levar a luz que ilumina, a verdade que liberta, Jesus, a esperança para aqueles que estão nesse mundo perdidos, que sejam achados e recebam a promessa de Deus que Ele nos fez